No vídeo de hoje eu vou falar sobre o principal, aliás, um dos principais elementos quando a gente vai fazer uma leitura de Feng Shui. Vou falar sobre o Baguá. O Baguá nada mais é do que um mapa energético que está em profunda conexão com a natureza. Ba significa 8 e Guá significa lado. Então, Baguá significa 8 lados. E esse aqui é uma representação, né, de um baguá. Na verdade, vocês vão encontrar vários tipos de baguás por aí. Mas em cada um desses lados, né, que são 8 lados e mais o centro, na verdade são 9 áreas. Cada uma dessas 9 áreas está relacionada com uma área da nossa vida e com uma força da natureza, com um ponto cardial, com uma estação do ano. E aí há algumas escolas de Feng Shui que aplicam esse baguá de uma maneira diferente uma da outra. Isso às vezes acaba dando um nó na cabeça das pessoas quando vão fazer a leitura de Feng Shui. Porque o que acontece? A gente tem duas principais maneiras de aplicar esse baguá. A primeira delas é quando a gente aplica o baguá, a gente alinha a área que é conhecida como área do trabalho, como a área da missão e do caminho de vida, com a porta de entrada da casa. E aí, essa aplicação, ela é uma aplicação que vem da escola americana, a escola do chapéu negro. E a gente tem uma outra aplicação, que é uma aplicação que vai de acordo com os pontos cardeais. Então eu vejo onde é o norte magnético da casa e alinho essa área do trabalho, da missão e do caminho de vida com o norte da casa. E aí, eu já falei num dos vídeos do canal, que eu vou deixar o link aqui, que assim, todas as escolas funcionam, porque cada uma traz um olhar diferente. E o intuito, na verdade, do vídeo de hoje é de falar um pouco mais sobre a raiz do baguá. Porque a gente está acostumado a falar por aí, né, a ler informações, que são informações às vezes muito superficiais do que é o baguá. Porque o baguá, sendo uma ferramenta de conexão com a natureza, ele nos ajuda a entender os nossos próprios ciclos da vida. Então, por exemplo, a área da missão e do caminho de vida é uma área que está muito relacionada com o nosso mergulho interno, para dentro de quem a gente é. Por isso que o elemento raiz é o elemento água, porque é uma área onde a gente pode mergulhar naquilo que a gente é. Então, quando você ouvir por aí que é legal ativar a área da missão, do trabalho, com alguma coisa relacionada ao seu trabalho, vai mais fundo, sabe? Se pergunta o que representa a sua missão para você. A área da espiritualidade, ela já é uma área que está muito relacionada com a força da montanha, com os pés no chão, com o nosso enraizamento. Porque para a gente acessar a espiritualidade, a gente precisa sentir o nosso corpo. Não dá para a gente acessar a espiritualidade só no mundo espiritual. Por isso que a área da espiritualidade é o elemento terra. Então, para você ativar essa área na sua casa, você pode se perguntar o que me dá pé no chão, o que me traz estabilidade, o que me traz força. Não é simplesmente ir nessa área e colocar os livros porque representa sabedoria, é mergulhar, sabe? A área da ancestralidade, que está sempre relacionada, por exemplo, à primavera e ao ponto cardial leste, tem a ver com a nossa raiz, com o nosso passado, com a nossa família. Então, uma vez que a gente vai ativar essa área na nossa casa, a gente também tem que olhar para a maneira como a gente está se relacionando com a nossa família, como a maneira que a gente se relaciona com o nosso passado. A área da prosperidade, que tem a ver com as bênçãos, com a paz de espírito, com a leveza, com a fluidez, ela tem a ver também com essa coisa da gente aceitar a vida como ela é, da gente aceitar o fluxo e se deixar balançar pelo vento das novas possibilidades. Por isso que o elemento raiz dessa área, né, é o elemento madeira. Só que é uma madeira que, diferente da área da família, que é uma madeira rígida, uma madeira forte de raiz, é uma madeira que balança com o vento. Por isso que a gente ouve que é legal a gente colocar o bambu chinês, por exemplo, nessa área, além de objetos que balancem com o vento. O ápice do baguá é o setor 9, né, que é a área do reconhecimento, do sucesso popularmente. Mas quando a gente fala de reconhecimento, a gente fala de sucesso, a gente fala de um chegar lá. É uma área que tem a ver com o nosso reconhecimento da gente pra gente mesmo. Tem a ver com confiança, tem a ver com entrega, tem a ver com orgasmo, tem a ver com máscaras. Quais são as máscaras que a gente usa que às vezes impedem a gente de se mostrar tal como a gente é? Então, ao ativar essa área na casa, que é regida pelo elemento fogo, além de usar o fogo nessa área, você se perguntar, eu tô me mostrando como eu sou? Como eu tenho me apresentado? Eu sou verdadeira comigo mesma?
Então percebe que quando a gente fala do baguá, não é só ir colocar coisas aleatórias, né? Porque, enfim, do que a gente vê por aí, é mergulhar nessa ferramenta que traz essa conexão com a natureza, como eu tô falando. A próxima área é a área do relacionamento. Então é a área da entrega, é a área da mãe, da nutrição, do dar e receber, que a gente conhece popularmente como cantinho do relacionamento, né? Então você vai ali, coloca os objetos aos pares, coloca a foto do casal, mas é mais que isso, sabe? O elemento raiz dessa área é o elemento terra também. E a terra, ela é a mãe, né? É da terra que vem o nosso alimento. A gente só pode se alimentar por conta da terra, a gente vive na terra. Então, essa área do relacionamento, ela tá conectada com a entrega. E você tá se entregando? Você tem se entregado? Ao ativar essa área na casa, é importante você se abrir para você mesmo, se abrir para se entregar. A próxima área é a área da criatividade, a área do futuro, que tem a ver com os filhos, tem a ver com os descendentes. É uma área que é importante a gente ter espaço de alguma maneira na nossa casa. E além de ativar com o elemento metal, que fala ali o metal de maleabilidade, de criatividade, né, de você conseguir fazer uma coisa e fazer outra, você realmente ter essa área, ter na sua casa tempo para celebrar, tempo para fazer nada. Porque a área do futuro, ela fala muito de você criar espaço, você ser criativo para criar algo novo, sem saber o que é esse novo, sabe? Então, para ativar essa área da casa, que está relacionada ao ponto cardial oeste, abrir espaço e lembrar de ter um tempo para você. E a última área do baguá é a famosa área das viagens e dos amigos. É uma área que também é ativada pelo elemento metal e tem a ver com o planejamento, com a organização. É uma área mais yang, no sentido que é o pai da casa. Sabe aquela não pai da casa no sentido do homem da casa, mas é uma energia, a energia masculina da casa. Então, quanto à terra, a energia feminina, essa energia masculina é uma energia de organização, de planejamento, que sabe quanto vai ter que guardar para fazer a viagem, que sabe quando que essa viagem vai ser feita, por exemplo. Então, só trazendo esses exemplos para vocês entenderem por que é conhecido como a área das viagens também. Enfim. Deu para perceber mais ou menos um pouquinho do que é cada área do baguá. E a ideia é te provocar mesmo para você olhar como é que tá a área dentro da casa, como é que tá a área externa da casa, pensando que a escola do chapéu negro, ela orienta, ela dá uma noção da energia interna da casa e você pode usar os pontos cardeais para entender qual que é a energia externa dessa casa. Como a energia do exterior está influenciando dentro da energia da casa. Lembre-se que são muitas camadas e quanto mais a gente se aprofunda na casa e mais a gente se aprofunda no baguá, mais camadas a gente vai desbravando e mais a gente vai se conhecendo, se reconhecendo, né? E nem sempre é fácil, porque quando a gente aplica o baguá, quando a gente se vê através da casa, a gente está olhando ali tanto para nossa luz quanto para nossa sombra, né? O yin e yang ali na pele. Gente, se ficar alguma dúvida, é normal. Tá? Porque a gente tá falando de energia e são várias camadas mesmo, como eu já falei. Mas se você quiser falar direto comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, enfim, me enviar alguma mensagem. Você pode continuar acompanhando os vídeos aqui do canal também, acompanhar os vídeos anteriores. E lembra que é muito vasto mesmo, é um caminho assim que a gente só vai mergulhando e vai aprendendo e vai se interessando. Tem um começo, mas não tem necessariamente um fim, né, quando a gente mergulha na casa. E se você quiser ficar mais perto ainda do que me habita, fica o convite para acompanhar-me no podcast, que habita em mim, e no meu Instagram, que é o @harmonizares. E a gente se vê em breve no fluxo do vento e da água. Até!